Dia, seja bem-vindo ao nosso segundo dia da série Duro de Matar, Pecados Difíceis de Deixar. Hoje nós vamos falar sobre a própria natureza do pecado. Vamos orar e assim nós entramos para refletir mais uma vez sobre o que a palavra de Deus nos ensina na luta contra o pecado, pecados difíceis de deixar, duro de matar. Vamos orar. Senhor, obrigado a Deus por mais uma oportunidade que nós temos de juntos olharmos para a Tua Palavra, para entender, ó Deus, o que ela nos ensina acerca de como o pecado age e assim desenvolvemos estratégias, assim nos apropriarmos dos recursos disponíveis no Senhor, em Ti, em Cristo Jesus, nessa luta. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Cinco perguntas que eu espero de alguma maneira responder. Nós vamos passar mais tempo no nosso devocional de hoje, no nosso episódio de hoje, na primeira pergunta, mas todas elas são importantes para que você entenda a natureza do pecado. A primeira pergunta é: o que é o pecado? A segunda pergunta: de onde veio o pecado? A terceira pergunta: como o pecado se manifesta? A quarta pergunta: para onde o pecado nos leva? E a quinta pergunta: o que podemos fazer com o pecado agora? Essas são 5 perguntas que nos ajudam a entender e discernir a natureza do pecado, não como meros teóricos acerca de conceitos teológicos, mas como viajantes de uma jornada e peregrinação, certos de que a vitória sobre o pecado nos foi dada, e vamos agora, como peregrinos, nos apropriando de verdades para a honra e glória do nome de Deus. Então vamos lá. Como é que você descreve algo que é tão enganoso, malicioso, algo que ao mesmo tempo é tão destrutível e não é visto? Nós precisamos de uma fonte de verdade capaz de nos nortear para entender a natureza do inimigo. Para entender que nessa luta, duro de matar, pecados difíceis de deixar, nós temos informações verdadeiras, precisas, acerca do nosso inimigo, o pecado. E é a palavra de Deus que nos traz informações ricas, precisas, necessárias e suficientes contra esse inimigo. Então a primeira pergunta, o que é o pecado, é onde nós vamos passar a maior parte do nosso tempo hoje pela manhã, refletindo sobre alguns aspectos que nos ajudam a entender sobre o pecado. Bom, Salmo 51, versículos 1 a 3, diz o seguinte: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Esses 3 versículos, eles usam três termos distintos para fazer referência à mesma realidade em suas perspectivas diferentes. O salmista, Davi, movido pelo Espírito Santo, coloca para nós o seguinte: transgressões, iniquidade e o próprio termo mais genérico, mais amplo, pecado. Cada um desses 3 termos descrevem aspectos importantes para entendermos a natureza do pecado. O primeiro deles talvez seja o mais óbvio, é aquele que talvez até trouxe um pouco mais de curiosidade para você para participar dessa devocional, dessa série, que é transgressão. O pecado é uma transgressão da lei de Deus. Aquilo contra o que nós lutamos, aquilo contra o que nós buscamos deixar, estamos lutando uma luta ferrenha contra o pecado, é uma transgressão da lei, talvez o seu nível aí comportamental. Todo pecado é uma violação, uma transgressão de um mandamento, de uma regra, de um preceito que Deus estabeleceu para nós. 1 João capítulo 3, versículo 4, diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei.
A transgressão da lei, então, nos coloca na rota das consequências do pecado, que inclui a disciplina do Senhor. Então, transgressão. Transgressão nesse nível de eu errei o alvo, transgredi o preceito do Senhor, o mandamento do Senhor. O pecado duro de matar é um pecado que transgride uma lei clara da palavra de Deus. Agora, o texto não diz apenas que o pecado é uma transgressão da lei. Ele também faz referência de que o pecado é a iniquidade. Iniquidade é uma atitude rebelde. Agora nós vemos que o texto permeia não só algo externo, mas algo também interno. As Escrituras descrevem o pecado como uma violação da vontade de Deus. Não só um comportamento não desejado por nós, mas uma violação da vontade de Deus. Uma vez que os mandamentos de Deus foram dados de acordo com seus planos revelados para nós, todo pecado envolve uma atitude rebelde contra o doador da lei. Então aquilo que nós estamos lutando para deixar refere-se a uma transgressão da lei. Aquilo que nós estamos lutando para deixar envolve uma atitude rebelde contra o doador da lei, contra o próprio Senhor. Por isso que em Efésios capítulo 5, versículos 15 a 17, o apóstolo Paulo está nos chamando a conhecer e discernir a vontade de Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Ao invés de deixar com que o pecado persista, ao invés de deixar negligentemente, através do tempo, que o pecado crie raízes, tornando-se cada vez mais difícil de deixar, a palavra de Deus nos chama a aprender a vontade de Deus. Então entenda, você nunca vai dizer apenas não para o pecado e encontrar vitória. Você precisa dizer não para o pecado e dizer sim para alguma coisa, dizer sim para alguém. Você sempre deixa o pecado para passar a fazer alguma coisa. Eu vou me despir do velho homem para me revestir do novo homem. Pecado, então, é essa traição contra um Deus soberano, ao qual eu sou chamado a deixar e passar a seguir com lealdade o Deus Criador do universo, o meu Salvador. R.C. Sproul diz o seguinte: pecado é um ato de ingratidão suprema contra aquele a quem devemos tudo, aquele que nos deu a própria vida. Pecado também nos leva às afeições desordenadas. Pecamos em não amar e não adorar a Deus. Há um mandamento sobre nós. Há um mandamento que é amar a Deus de todo o coração. E o pecado é a transgressão dessa lei, que nos coloca então no estado de atitude rebelde, iniquidade. Um objetivo então da nossa luta contra o pecado não é sermos apenas melhores seguidores de regras, mas que sejamos adoradores de Cristo, mais fiéis a Ele. Pecado é uma desordem de adoração, iniquidade. Então pecado é uma transgressão, pecado é iniquidade, é esse ato rebelde, uma atitude rebelde, imoral, contra o doador da lei, contra o Senhor. E o pecado também descreve uma natureza. O texto diz claramente: transgressão, iniquidade e pecado. Pecado é uma distorção de nossa semelhança ao caráter santo de Deus. Quando nós pecamos, não pensamos, nem agimos, nem sentimos, nem falamos de acordo com o caráter do nosso Criador. Nós existimos para refletir a imagem de Deus, mas o pecado nos segura e perverte isso em nós. Nossa esperança na luta contra o pecado, que acende as luzes de atenção, é descrita no Salmo 32, versículos 1 e 2. Preste atenção o que diz o texto bíblico.
Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Irmãos, o pecado, meus amigos, o pecado envolve uma transgressão da lei, envolve uma atitude rebelde, envolve uma natureza inclinada àquilo que é contrário ao caráter do nosso Deus. E encontramos muita esperança nisso, e é como eu pretendo terminar esse nosso tempo respondendo o que nós fazemos com o pecado agora. Mas antes disso, precisamos entender de onde veio o pecado. Porque se Deus é perfeito e toda boa dádiva vem dele, nós precisamos refletir de onde vem o pecado. De onde veio a coisa ruim do pecado, se não dos nossos pais, Adão e Eva. Talvez você já pensou, né? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com o pecado de Adão e Eva? Aliás, se eu pegar Adão e Eva no céu, o bicho vai pegar, né? Às vezes a gente brinca dessa forma, e uma brincadeira que reflete um pouco a nossa revolta com relação à realidade do pecado, sabendo que ele entrou por meio de Adão e Eva. Mas Adão e Eva são nossos representantes, eram nossos representantes. Não apenas pecadores por associação, mas pecadores com a culpa total da queda. Romanos capítulo 5, versículo 12 a 14, diz o seguinte acerca da realidade da nossa representação em Adão e Eva. Ou seja, quando eles pecaram, nós pecamos, somos igualmente responsáveis. Diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Bom, herdamos uma natureza pecaminosa, somos responsáveis pelo nosso pecado, paira sobre nós a condenação da ira santa de Deus. Por meio de um só homem entrou o pecado. Mas se foi por meio de um só homem que entrou o pecado, é por meio de um só homem, o segundo Adão, em quem nós encontramos justificação, salvação. Todavia não é assim, versículo 15, o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Assim como o pecado veio até nós através do primeiro Adão, a justiça perfeita vem até nós através da fé no segundo Adão, Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Então, quando nós reconhecemos de onde vem o pecado, nós também já apontamos de onde virá a solução para o pecado, Jesus Cristo. E como o pecado se manifesta? Se não lutarmos contra o pecado irá se manifestar em duas direções diferentes, vertical e horizontal. Por vertical, eu faço referência aos pecados contra Deus, e por horizontal, eu faço referência aos pecados contra o próximo. No Catecismo Nova Cidade, seus autores colocam o seguinte: pecado é rejeitar ou ignorar a Deus no mundo criado, rebelando-se contra ele ao viver sem referência a ele, não sendo nem fazendo o que ele requer na lei. Isso resulta na morte e desintegra toda a criação. Então pensa comigo nos 10 mandamentos, no direcionamento em que o pecado se manifesta. Nos mandamentos 1 a 4, nós temos a sua manifestação na direção vertical. Não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhum ídolo, não tomarás em vão o nome do Senhor, lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. São 4 direcionamentos que o pecado se manifesta e se manifesta verticalmente contra Deus. E os mandamentos de 5 a 10
tem a sua manifestação horizontal. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o servo e serva, nem boi nem jumento, nem coisa semelhante que lhe pertença. Então o pecado se manifesta e se esparrama nessas duas direções, vertical e horizontal. Vertical contra Deus e horizontal contra o próximo. O pecado é transgressão da lei, iniquidade, uma atitude rebelde, descrição da nossa própria natureza que nos leva a falar, pensar, agir de acordo contrário à vontade de Deus. O pecado, ele se origina em Adão e Eva, passa a todos os homens, mas é por meio de um só homem que nós encontramos salvação, e ele se manifesta verticalmente, horizontalmente. E para onde o pecado nos leva? O pecado nos leva à condenação. O pecado nos coloca dentro de um processo. Um processo não só de afastamento do Senhor, mas endurecimento do coração. Pecados duros de matar, difíceis de deixar, deixado através do tempo e em negligência, irá levá-lo a um afastamento e endurecimento do seu coração. Aquilo que antes te incomodava não incomoda mais. Sua consciência deixa de ser ativada pela palavra de Deus, o que não lhe leva mais à confissão, o que não lhe leva mais a uma percepção de culpa, um fato, e buscar no Senhor perdão e restauração de comunhão, nos afastando cada dia mais da comunhão do Deus vivo. De forma última, para aqueles que não estão em Cristo, o pecado ainda é a manifestação daqueles que ainda têm condenação sobre si. E aqui é a minha palavra de alerta. Se esse é seu estado, não tem outro lugar para ir, senão aos pés da cruz, para a confissão do pecado, arrependimento do seu pecado e depositar a sua fé única e exclusivamente em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não há salvação em nenhum outro nome senão em Cristo Jesus. E para você que já está nele, nós corremos para ele também. O Evangelho não é aquilo que você precisou apenas para o dia da sua salvação e deixar de ser perdido para ser um filho de Deus. O Evangelho é aquilo que todo pecador carece, redimido ou não, para conhecer mais do Senhor. O que nós fazemos com o pecado agora? Nós desenvolvemos uma mentalidade de guerra, entendendo que o nosso inimigo quer você no tatame, quer você longe, afastado de Deus. Desenvolvemos uma mentalidade de guerra, na certeza de que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, de que ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Alguns versículos depois, diante dessa realidade da palavra de Deus, o autor de Hebreus diz o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Não é simplesmente tentar mais e melhor e buscar em si mesmo força. Cuidado com a autoajuda. Lembre-se de nossa incapacidade da autorreforma, mas lembremos de nos achegar a um trono de graça e misericórdia. Porque é no Senhor que nós encontramos perdão. E Ele é fiel. Como você tem conhecido a natureza do pecado? Como conhecer a natureza do pecado, entendendo o que ele é, entendendo de onde ele veio,
entendendo de como ele se manifesta, para onde ele nos leva, o que nós podemos fazer com ele agora e ajuda na luta contra o pecado. Talvez você ainda esteja tateando a busca de algum passo prático, mas lembre-se do que falamos no primeiro episódio e aqui eu repito. Santificação não vai ser resultado apenas de coisas que eu faço. Santificação é resultado do Jesus que eu conheço. E conhecer a Deus envolve compreender as realidades espirituais na perspectiva do Senhor. Santificação também não é uma jornada cognitiva, mas é um conhecimento prático e que brota da revelação das Escrituras. Porque é a palavra de Deus que é capaz de nos dar vida. E é essa semente incorruptível que é plantada em nossos corações e que brota com força para entendermos mais das natureza do pecado, da natureza da salvação e assim progressivamente aprendemos a deixar pecados duro de deixar, duro de matar. Seja o que for que você esteja lutando, nós temos a certeza de que um dia seremos como Jesus é. E todos aqueles que têm essa esperança purificam-se a si mesmo. E Deus abençoe sua vida. Nós vamos orar, nós vamos pedir ao Senhor mais da graça dele, a abundante graça dele, como uma expressão de fé, de que todos os recursos já nos foram dados. Não porque nos falta graça, mas reconhecendo de que tudo já nos foi dado. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos mais uma vez, reconhecendo a natureza perversa do pecado, reconhecendo a Deus que é uma transgressão da lei, é uma atitude rebelde contra a tua vontade, é a expressão de uma natureza contrária à tua santidade. Eu peço a Deus de que essas verdades fiquem gravadas em nossos corações, a fim, ó Deus, de ao reconhecermos de onde o pecado veio, reconhecemos também de que a salvação veio por meio de um só homem, Deus é homem, Jesus Cristo. E assim, quando entendemos como ele se manifesta contra o Senhor, contra o próximo, aprendemos, ó Deus, de que tratado em nosso coração, amamos mais o Senhor e expressamos esse amor amando o próximo. Entendendo de que ele nos leva para um afastamento, reconhecendo, ó Deus, de que Jesus é a nossa reconciliação. E assim, ó Deus, quando nos deparamos com a realidade do que nós fazemos agora, termos a certeza de que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Que Deus abençoe a cada um de nós, agora ao vivo e aqueles que hão de ouvir futuramente essa devocional, na certeza, ó Deus, de que na luta contra o pecado nós temos esperança. E assim vamos entrar de todo o coração nessa luta, desenvolvendo uma estratégia de guerra alicerçada no nosso general, que é Cristo Jesus, e que já venceu e triunfou sobre o pecado. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Tenha um bom dia. Até amanhã, nesse contexto, se Deus quiser, às 6h30. Não esqueça de compartilhar. Clica no aviãozinho, compartilhe com alguém que você acredita que possa ser edificado, trabalhado por meio daquilo que você ouviu nessa devocional. Até amanhã, se Deus quiser.